A passagem de hoje é Gênesis, capítulo 31, versículos 17 a 24. Vamos ler juntos. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha, e esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha. E levantou-se, e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias. E alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Amém. Estarei compartilhando uma mensagem intitulada Labão persegue, cuidando da jornada. Como estamos na temporada de férias de verão, muitos de vocês provavelmente estão planejando viagens ou feriados. Alguns diáconos em nossa igreja, ao receberem suas férias de verão, costumam usar todo o período para viagens missionárias de curto prazo. Existem aqueles que revisitam a mesma região todos os anos durante suas férias, ajudando e espalhando o Evangelho. Como pastor titular, não consigo expressar o quão grato e orgulhoso sou por ter membros assim em nossa igreja. A forma como as pessoas se preparam para viajar varia um pouco. Algumas são meticulosas, preparando tudo do início ao fim. Esse estilo tende a lhes causar um pouco de estresse durante a viagem. Quando minha esposa e eu fomos estudar pela primeira vez na Alemanha, ela chegou a levar arroz. Não há arroz na Alemanha? Não é bem assim, mas ela estava preocupada que talvez não pudéssemos comer arroz por alguns dias se não houvesse. Então, ela insistiu: temos que levar arroz. E levou um saco de arroz, mesmo com tantas outras coisas para preparar. É claro, imagine o quanto ela foi alvo de piadas entre os estudantes coreanos locais quando ouviram essa história. Por outro lado, algumas pessoas quase não se preparam quando viajam. Elas vivem com o que têm. Providenciam o necessário localmente se preciso, e depois de usar tudo, simplesmente descartam ou doam. Eu sou um pouco desse estilo. No entanto, há uma área em que minha esposa me provoca. Quando viajo, os itens essenciais que devo levar são livros e meu laptop. Estes são absolutamente necessários. Preciso de vários livros de diferentes gêneros. Como não sei o que vou querer ler quando chegar ao destino, tenho que levar uns 2 livros de áreas diferentes para poder ler o que me apetecer quando estiver lá. Como vocês se preparam para suas férias ou viagens? Há algo que vocês precisam levar absolutamente quando viajam? Algumas pessoas dizem: não sei sobre o resto, mas se não for meu travesseiro, não consigo dormir. E já vi outros que dizem: não consigo usar o cobertor daquele alojamento. E levam seu próprio cobertor. A passagem de hoje apresenta uma história em que um grande problema quase ocorreu porque alguém levou algo estranho consigo ao iniciar sua jornada. Na passagem de ontem, a família de Jacó decidiu partir. Eles decidiram retornar à terra natal de Jacó. Vamos ler Gênesis 31, 17 e 18 juntos. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Amém. Jacó está se preparando para partir, organizando várias coisas. Ele colocou seus filhos e esposas nos camelos, e também organizou e empacotou todo o seu gado e bens que havia reunido. O caminho que ele percorreu para chegar aqui foi solitário. Foi um caminho de fuga apressada, onde ele não pôde levar nada. É por isso que na história de Betel, ele não conseguiu sequer levar uma bolsa para um travesseiro, a ponto de ter que usar uma pedra como travesseiro para dormir. No entanto, o caminho de volta é muito mais difícil.
Sua família cresceu, e suas posses e gado aumentaram. Cuidar de cada item e garantir que nada se perdesse se tornou um trabalho muito mais árduo do que antes. Provavelmente por isso, mesmo tendo partido às pressas, ele acabou sendo alcançado por seu tio que o perseguiu. Fugir dessa maneira não é um bom método. Se um verdadeiro inimigo, e não seu tio, tivesse os perseguido, todo esse grupo estaria em grande perigo. Mas houve outro incidente que colocou esse grupo em crise. Enquanto se preparava, Raquel pegou algo que não precisava levar, ou, mais precisamente, algo que não deveria ter pegado. Vamos ler Gênesis 31, 19 e 20 juntos. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. Em uma palavra, Gênesis 31, 19 e 20 distorce a volta de Jacó para sua terra natal, mostrando no versículo 19 um roubo e no versículo 20 a partida sem avisar, ou seja, a fuga. Assim, descreve o retorno de Jacó à sua terra natal como se fosse um ato de roubo e fuga. Labão estava ausente de casa, porque era época de tosquia de ovelhas. Raquel aproveitou essa oportunidade para roubar os terafins de seu pai Labão. O que são terafins? São como divindades guardiãs da casa que eram cultuadas no lar. Em suma, são ídolos. Não se sabe exatamente por que ela de repente os roubou. Não eram feitos de ouro ou prata, nem eram algo de grande valor. Por que Raquel insiste em roubar esses terafins neste momento tão agitado? Podemos conjecturar o seguinte: talvez esteja relacionado à viagem. Eles estão agora prestes a embarcar em uma longa jornada. Na sociedade antiga, essa viagem, partir em uma longa jornada, deixar o lar ou a tribo onde estavam estabelecidos, era algo extremamente perigoso. Portanto, os povos antigos costumavam entregar terafins, significando deuses guardiões, nas mãos ou na bagagem dos viajantes, com o desejo de que essa pessoa seja protegida, e a vida e os bens dessa pessoa sejam protegidos. Era um tipo de costume antigo e, literalmente, uma superstição. Por Raquel ter roubado os terafins, isso deu a Labão um pretexto para acusá-la. Na verdade, Labão não gostava da partida de Jacó, mas não tinha uma justificativa clara para impedi-lo. No entanto, o roubo dos terafins deu a Labão um pretexto legítimo para ficar com raiva e uma justificativa para criticar Jacó justamente. 3 dias depois que a comitiva de Jacó fugiu, Labão soube da notícia. Esse intervalo de 3 dias foi, na verdade, criado pelo próprio Labão. Como mencionei no domingo passado, o truque que ele usou para evitar que os rebanhos de Jacó se misturassem com os seus próprios foi a lacuna de 3 dias. Essa manobra agora está agindo em desvantagem para o próprio Labão. Embora ele não tenha conseguido escapar completamente da perseguição, Jacó ganhou tempo para fugir. E depois de perseguir por 7 dias, Labão finalmente conseguiu alcançar o grupo de Jacó. O motivo pelo qual foram pegos foi por causa dessa bagagem. Primeiro, Jacó tinha muitas coisas para levar. Ele não podia deixar nada para trás, mas era praticamente impossível fugir levando todos esses itens diversos. Assim, mesmo tendo uma vantagem de 3 dias, ele foi pego por Labão 1 semana depois de fugir. Além disso, a bagagem de Raquel também foi um problema. Ela pegou algo que não precisava levar e, o que é mais, algo que uma pessoa de fé não deveria levar. Ao pegar o que não deveria, ela forneceu a Labão um motivo para encontrar falhas. Essa jornada era originalmente uma partida legítima, mas o roubo de Raquel a transformou em uma fuga injusta. No entanto, a passagem de hoje não contém apenas esse tipo de bagagem. Há outro tipo de bagagem registrada. É a provisão cuidadosa de Deus, que sempre cuida fielmente de nós. Vamos ler Gênesis 31, 24 juntos. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe: Guarda-te,
que não fales a Jacó nem bem nem mal. E foi a partida da comitiva de Jacó, apressando-se para fugir, mas incapaz de escapar adequadamente por causa de muitas coisas para arrumar. Foi também o roubo de Raquel que, por ansiedade, levou até mesmo o que não deveria, fornecendo um pretexto para a raiva. Essa jornada estava à beira do fracasso, apenas uma semana após o seu início. Isso tudo por causa da bagagem. Havia a bagagem inevitável e pesada, e a bagagem incômoda que não deveria ter sido feita também era um problema. Eles foram pegos pela pessoa de quem tentavam escapar por causa desse problema da bagagem. Mas houve alguém que cuidou deles para impedir que essa jornada fracassasse. Essa pessoa é o nosso Deus. Enquanto medito em Gênesis, continuo repetindo esta afirmação. O cerne é Deus. O centro é Deus. Nosso olhar deve permanecer em Deus. Durante toda a nossa meditação em Gênesis, nosso olhar e perspectiva devem permanecer em quem é Deus, o que Deus faz. O mesmo vale para a passagem de hoje. Deus está cuidando desse grupo. Ele se interpõe no caminho de Labão, que está perseguindo com raiva, e adverte Labão severamente. Cuidado para não dizer nada a Jacó, nem bom, nem mal. Não discuta o certo ou o errado. Deus está impedindo Labão de descarregar qualquer raiva pela fuga ou pelo roubo sobre Jacó. Deus está cuidando meticulosamente do grupo de Jacó. Amados irmãos e irmãs, Deus está cuidando de nós assim agora. Nossas vidas são jornadas com muitos fardos e muitas coisas para cuidar. Às vezes, carregamos desnecessariamente coisas que não precisamos, e até mesmo coisas que não deveríamos empacotar, carregando fardos que não precisamos e cambaleando. Essa também é a nossa vida. Assim como Deus cuidou do grupo de Jacó, Ele cuida de nossas vidas, e Ele nos permite continuar em nossa jornada de vida. Sem esse cuidado divino, nenhum de nós teria conseguido chegar até aqui. A cada momento de nossas vidas, houve o cuidado de Deus. Deus tem cuidado de nossas vidas de forma meticulosa e cuidadosa. Eu os abençoo em nome do Senhor, para que hoje seja um dia em que vocês sintam profundamente a graça do nosso Senhor, que cuida de nós dessa maneira. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de nossa família. Deus está cuidando de nosso local de trabalho e negócios, mesmo nestes tempos difíceis. Deus está cuidando de nossos filhos. Deus está cuidando do local de treinamento de nossos filhos. Eu os abençoo, queridos irmãos e irmãs, para que hoje seja um dia em que, com essa fé no Deus que cuida de nós, vocês façam da vitória de Deus a sua própria vitória, em nome do Senhor.